Oiê! Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. Vai ser um episódio com certeza assim muito útil. Então já encaminha aí, se inscreve quem não se inscreveu ainda. Isso. A gente está aqui com a Marília Cardoso, endocrinologista, para falar um pouquinho de endócrino, que a gente gosta muito de emagrecimento, de comportamento, de ansiedade. Marília foi minha professora, né, minha preceptora, então é uma honra muito você estar aqui, a gente está muito feliz. Sim. Obrigada, seja bem-vinda. Uau! Uma recepção dessas, né, gente? A gente já fica se achando. Eu que agradeço, Keren, Andréa, foi um prazer lhe reencontrar e já te reencontrar assim, nesse projeto maravilhoso que com certeza contribui para muitas mulheres que aprendem com os insights, com os episódios que vocês constroem. É uma honra estar aqui e poder contribuir um pouquinho. É isso aí, essa é a ideia. E eu aqui no meio, né? De duas endócrinos, vamos ver. Já tá acostumado, Até o final desse episódio vão entender que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Mente e metabolismo. e metabolismo. Perfeito. Não, e metabolismo. Metabólica. Não, a gente achou o casamento perfeito mesmo, porque não tem como, né? Comportamento é mente. É verdade. Sim. Então, a gente queria começar até te perguntando algo nessa linha. Pergunta aí, amiga. Isso. Qual seria, então, o melhor tratamento para emagrecer? Olha, já começamos bem, A pergunta de 1 milhão. A pergunta de 1 milhão. Interessante essa pergunta. Bom, para quem está ouvindo esse episódio e não me conhece, vou me apresentar, vou tomar essa liberdade. A Andréa já me apresentou. E por que a gente está aqui para falar de emagrecimento? Não é só porque eu fiz endócrino, mas quando eu fiz endócrino e terminei a residência e comecei a atender meus pacientes, de cada 10 pacientes que eu atendia, 8 eram mulheres, 8 a 9 eram mulheres. E dessas 8 a 9 mulheres, 100% delas me procuravam porque queriam emagrecer. E aí, eu não tinha essa visão. Porque quando você está estudando ali na faculdade, na residência, é um mundo muito viciado, né? E muito fechado. Mas quando você vai para o mundo real, o que é que as mulheres estão buscando? Elas estão buscando bem-estar, autoestima, autoconfiança. E a imagem, o corpo, né, o que elas veem no espelho, isso impacta diretamente. E aquela foi uma primeira grande surpresa. Choque de realidade. Choque de realidade. Como que eu posso contribuir com os meus pacientes particulares? O quão melhor eu ficasse em ajudar os meus pacientes a emagrecer, eu seria uma melhor médica e eu conseguiria ajudar mais aquelas pessoas ali. Só que aí vem o primeiro ponto. Ajudar alguém a emagrecer, para responder a tua pergunta, Keren, qual é a melhor coisa para ajudar a emagrecer? Não é só dizer para o paciente o que é que ele tem que fazer para emagrecer. Porque, na verdade, ele já sabe. A mulher, ela já sabe. Quando ela vem no teu consultório, ela já ouviu muito, ela já tentou muito perder peso. E ela, no fundo, ela sabe o que ela precisa fazer para perder peso. O grande ponto é, por que não faz? Por que o que é que trava? O que é que está travando? Aonde que está batendo? Que essas mulheres não estão conseguindo materializar o que elas já sabem que precisa fazer na vida, no dia a dia, e assim colher o emagrecimento. Aí, aonde que eu fui parar para ajudar essas mulheres? Eu fui estudar a mente. Eu fui buscar ferramentas para entender quais eram os sabotadores, as travas, os pontos que impediam essas mulheres de terem resultado no processo de emagrecimento. E aí eu descobri, você perguntou qual a melhor forma de ajudar alguém a perder peso, é ajudando essa pessoa a encontrar o melhor motivo que ela tem dentro dela para começar a colocar em prática tudo aquilo que ela já sabe que precisa colocar. Em outras palavras, é ajudando as pacientes, aquelas mulheres, a encontrarem o porquê delas para emagrecer. E aí, para quem está ouvindo a gente e também está com essa dor do peso, eu deixo essa reflexão. Começa a se perguntar, por que eu quero emagrecer? Por que isso é tão importante para mim? Por que eu não já abri mão disso? Eu já tentei tantas vezes, por que eu não deixei para lá? Poxa, se eu não deixei para lá, é porque, cara,
tem uma importância singular aqui que eu não estou conseguindo negligenciar. E ajudar essas mulheres a encontrar esse porquê, porque aonde existe o porquê, existe a força. E muitas mulheres não colocam em prática porque ainda não estão com essa, não tem a força suficiente, porque é difícil emagrecer. Você tem que colocar um montão de coisa, cuidar da sua alimentação, sair da zona de conforto, fazer atividade física e fazer isso consistentemente ao longo dos dias. Então, hoje na minha consulta, por exemplo, a minha consulta tem um padrão um pouco diferente. Eu começo perguntando: ah, que legal isso daqui, por que você quer emagrecer? Me conta. Aí nem sempre vem o melhor motivo. Às vezes a pessoa está um pouco com vergonha, aí diz, pela minha saúde! Pela minha saúde! E o que mais? E considerando que você é uma mulher saudável, que você tem todos os atributos de saúde, o que mais falta para você ser realizada como mulher? Poxa, se eu olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo, eu vou me sentir melhor. Isso te daria mais confiança? Sim. Legal. Então, a gente está falando de autoestima. É mais que saúde. Agora a gente chegou aqui. E aí a gente vai dissecando até chegar naquele elemento visceral da motivação, no real motivo daquela pessoa. E aí eu acho que esse é o ponto em comum de todo mundo que consegue emagrecer. É achar isso. Porque o difícil é saber mesmo, né? Exatamente. Que é como você falou, às vezes você pergunta e ela, por até um bloqueio, para ela mesma, ela usa várias outras desculpas que não é a razão real, né? Exatamente. Mas que ela fala que é superficialmente. Tem várias cascas na primeira resposta. Aí você vai descascando a cebola e você encontra. Quando você encontra, acontece muito nas minhas consultas, as pacientes se emocionam. E isso é um sinal, né? Depois de atender várias, chegou lá. Achamos juntas, ótimo. É a causa raiz. A causa raiz. Aí daí a gente vai traçar o plano, aí tudo vai fluir melhor se a gente começa pelo caminho certo. É que quando você não encontra essa sua motivação real, o propósito, na primeira dificuldade você desencana, né? Você entrega, você se permite. Você chuta o pau da barraca. Eu quero, mas agora eu quero mais comer isso. E aí você já perde todo o processo. Porque no fundo é difícil, né? Eu sou fã dos meus pacientes. Quando eu vejo uma paciente assim que perde 10, 20, 30, 40, cara, eu vibro junto. É uma baita conquista, ela é uma grande vitoriosa. A herói não sou eu, é ela que construiu esse resultado. A primeira fator é entender que não é fácil, né? Que não é fácil. Então, se não é tão fácil, né? Se é difícil assim, poxa, se precisa de consistência, de disciplina, de execução repetida, a gente precisa estar com essa mente bem forte, bem convicta do porquê está fazendo aquilo. Porque a razão é o que vai te fazer persistir e o resultado ele só vem da persistência. Não, perfeito. E aí você consegue formular ferramentas para cada pessoa, né? Cada pessoa que for te procurar, para que seja trabalhado em cima dessas ferramentas o emagrecimento dela. Exatamente. Você vê diferença em pacientes mais novas para pacientes mais velhas nesse motivo de emagrecer? Olha, boa sua pergunta. Sim e não. Eu atendo pacientes, hoje a nossa clínica, a gente tem uma clínica que é referência no tratamento da obesidade, fica em Natal, o Instituto Levite, mas a gente atende pacientes online de todo o Brasil, até de outros países já tivemos, e de várias faixas etárias, né? Desde, a gente tem um endócrino pediatra, eu atendo ali desde a adolescência, acho que o meu paciente mais jovem tinha 12 anos, era filho de um paciente meu que queria que eu atendesse o filho. E vai aí até mulheres depois da menopausa, 50, 60 anos. Eu falei sim, não, porque em cada faixa etária a mulher valoriza coisas diferentes. Então esse motivo ele vai mudando dependendo da fase da vida da mulher, do que é que ela está vivendo naquele momento. Às vezes, adolescente, adulto jovem, poxa, quer emagrecer porque quer
tá começando a paquerar, quer arrumar um namoradinho, né? Quer fortalecer o pilar dos relacionamentos. Às vezes a mulher da menopausa que já está completando aí 20 anos de casada, não é mais esse o objetivo dela, mas ela talvez está preocupada de envelhecer bem, de continuar com a libido em alta, com a autoestima lá em cima. Então, assim, o motivo vai mudando conforme a faixa etária, mas no fundo, e aí por isso que eu disse sim e não, no fundo, a essência é a mesma. Que é autoestima. Que é autoestima. É o querer me sentir bem. É o querer me sentir o melhor que eu posso me sentir nessa fase da minha vida. Então, no fundo, é a mesma coisa. É que o melhor, ele vai tendo roupagens diferentes ao longo da vida. Mas, no fundo, é essa sensação que toda mulher busca. Muda um pouco o cenário, né, o contexto. Mas, no fundo... ela está buscando a melhor versão dela para aquele momento que ela está vivendo. O melhor bem-estar. E como que o padrão alimentar, né, assim, a preferência ali da pessoa, ou onde ela mais ser mais beliscadora, ser mais compulsiva, onde você encaixa isso para mudar o tipo de tratamento? Muito boa pergunta. Os padrões alimentares, para quem está ouvindo a gente, né, são, às vezes é um assunto muito novo para quem está ouvindo. A gente categoriza hoje 4 tipos, né, de padrões alimentares. Você tem o hiperfágico, que é aquela pessoa que gosta mais de fazer pratão na hora da refeição principal e fica longas horas sem comer. Eu. Você, Keren? Deixar a feijoada. Cada uma vai se identificando aqui com o seu perfil. Daqui a pouco eu digo o meu também para vocês. Acho que eu tô mais nesse. Tem o beliscador. O perfil beliscador, eu percebo esse padrão muito frequente nas mulheres. Também né? Que é aquele, é aquela pessoa que ela não é de comer muitão na refeição principal, mas ela gosta de dar uma beliscadinha o tempo todo. Isso tem... Essa que fala assim pra gente, nossa, mas eu não como muito. Perfeito. Isso é sem querer. Não é que a pessoa tá mentindo pra você, é que os beliscos, eles são tão pequenos e fracionados ao longo do dia que a mente tende a deletar aquela abstração seletiva, né? Você esquece mesmo que você tomou. E o beliscador é muito comum porque ele tem muito a ver com ansiedade. O padrão beliscador, ele está muito associado ao padrão ansioso. O beliscar, ele é, na verdade, uma estratégia de compensação, de regulação emocional para ansiedade. Eu estou ansioso, eu mastigo. Né? E às vezes você fica até meio que viciado assim no barulho, do creque-creque, do crocante. Exatamente. Às vezes é no doce, aquele picozinho de serotonina imediatamente depois de comer o doce que mascara instantaneamente aquela ansiedade. Então, o padrão ansioso tem muito a ver com o padrão beliscador. Tem gente que gosta mais de beliscar o doce mesmo, porque quer repetir essa sensação de relaxamento logo após o doce, que também é bem curtinha. Por isso que a gente quer ficar beliscando o tempo todo. Aí temos o padrão compulsivo, né, que é aquele paciente que ele tem episódios de compulsão alimentar. Você come uma grande quantidade de calorias num espaço bem curto de tempo. Esse padrão também é interessante a gente pontuar aqui para mulheres, porque muita gente, assim, me pergunta, eu escuto muito das minhas pacientes no consultório, o que é que faz eu ter um episódio de compulsão? Porque às vezes é inconsciente, ela não sabe. Quando ela se dá conta, ela já está devorando ali o pote de sorvete, o pacote de biscoito. E o que é o maior fator desencadeante de um episódio compulsivo não é fome, não é outra razão, é uma emoção extrema. É assim, um estresse grande, algo, é uma emoção. Eu acho engraçado, eu li uma frase uma vez que fez muito sentido. A compulsão alimentar pouco tem a ver com fome extrema, muito mais com emoções extremas. Então, o principal gatilho para uma compulsão alimentar é uma emoção forte, desagradável, às vezes desconfortável. E aí desequilíbrio mesmo. Um desequilíbrio. Aí você vai lá e recorre para a comida. E, por fim, o comedor noturno, né? Que é aquela pessoa que come a maior parte das calorias. Tem alguém aqui que se identifica? Alguma mulher? Talvez. Deve ter. Pula o café da manhã, no almoço quase não come nada, passa a tarde ocupada com a casa, fazendo um monte de coisa. Muitas mulheres trabalham fora, cuidam de casa. E aí, à noite, quando termina, chegou em casa, acabou o trabalho,
aí a fome vem, bum, Sim. vem com tudo. E aí você come muito, às vezes nesse padrão você até acorda à noite para comer. E aí vira uma bola de neve, porque você acorda sem fome nenhuma, porque você comeu muito à noite e você repete o dia. Sim. Nesses padrões, André, respondendo a tua pergunta, você me perguntou qual que era mais comum em mulheres? Pode falar isso também. Qual era a pergunta? Eu perguntei se isso vai mudar o tratamento. Como é que você Perfeito. escolhe? Como que muda o tratamento? Em mulheres, já que a gente falou sobre isso, eu acho que o beliscador é o mais comum e depois o compulsivo, nessa ordem. Como que isso muda o tratamento? Muda primeiro a própria mulher ter consciência de qual é o padrão dela, do porquê que ela adotou aquele padrão. Todo padrão tem uma função na vida daquela mulher. O beliscador é para ajudar aquela mulher a lidar com a ansiedade dela. O compulsivo é para ajudar aquela mulher a lidar com as emoções extremas dela. O comedor noturno muitas vezes é um padrão para ajudar aquela mulher a lidar com tanto de coisas que ela tem que fazer durante o dia. E aí ela deixou o comer para o final, o escape. Exatamente. Então é entender que função aquele padrão cumpre. Porque quando a mulher entende isso, a função, primeiro ela se aceita, ela para de brigar, às vezes, com aquele padrão. Porque enquanto a mulher está brigando com isso, ela não vai conseguir evoluir, ela está presa nesse conflito. Sim. Então, primeiro ela entende a função daquilo. E quando ela entende a função daquilo, ela pode desenvolver junto com você na consulta outras estratégias para cumprir aquela função que não a comida. Exemplo, uma mulher que tem um padrão beliscador, que usa a comida, os beliscos frequentes para controlar a ansiedade. Ok, você já entendeu. Então, você belisca, porque você usa isso como uma estratégia para melhorar a sua ansiedade. O que mais a gente poderia usar aqui de estratégias para te ajudar a lidar com a ansiedade? Nesse momento, ao invés de beliscar, poderia ouvir uma música, tomar um banho, ligar para uma amiga para desabafar, dar uma volta no prédio. Então, na hora que você ajuda essa mulher a ter consciência do padrão, ela entende por que ela está fazendo aquilo, a gente já está construindo uma estratégia de tratamento aí. Antes de falar de medicamento, eu nem cheguei em medicamento ainda. Eu estou ajudando essa mulher a construir um plano de ação e encontrar novas alternativas para cumprir aquela função na vida dela, que não só a comida. Aí eu vou deixando a comida no lugar que ela sempre deveria estar, o principal, que é o de nutrir o corpo, e não de regular a emoção, fazer outras coisas. E agora sim, chegando na pergunta, né, Andréa? Como que eu uso esses padrões para definir o tratamento? Além do tratamento comportamental, no tratamento medicamentoso muda, porque tem algumas opções de medicamentos que elas vão melhor para inibir os impulsos da compulsão alimentar. Então, a gente, por exemplo, a lisdexanfetamina, que eu uso bastante em mulheres com compulsão no consultório, que é o que tem o nome comercial de Venvance, né? Aquela mulher que é hiperfágica, que ela é mais de comer bastante na refeição, ela precisa de algo que ajude ela a perceber mais precocemente a saciedade. Antes ela precisava comer esse tanto para ficar saciada. Agora ela come bem menos e ela já chega na mesma sensação de saciedade que ela só chegaria se ela comesse o prato todo. Então tem medicamentos que fazem isso, que deixam mais precoce a percepção de saciedade, como os análogos do GLP-1, as famosas canetinhas emagrecedoras. Daria outro episódio para falar só sobre elas, né? Saxenda, Ozempic, né? O Wegovy, que está chegando agora. Então, o padrão, o comedor noturno vai muito bem com sertralina. Então, é por isso que é importante, mulherada que está ouvindo a gente, procura um médico endocrinologista, um profissional, porque alguém que tem esse olhar profissional sobre o teu caso, com certeza vai te ajudar a ir mais rápido nesse processo. E ainda mais alguém que tem essa visão de ajudar essa mulher a encontrar o motivo dela, a entender o padrão alimentar dela. E às vezes sozinho ela acha que sabe e às vezes confunde, né? Confunde. Outro dia mesmo eu atendi uma paciente que ela... tentando identificar o padrão, e ela, não belisco de jeito nenhum. Aí eu fui investigando melhor, ela trabalhava de um jeito que ela não podia beliscar, não tinha como, não deixavam ter nada ali perto. E quando ela tinha qualquer possibilidade, quando ela estava em casa, ela beliscava o dia inteiro. Então ela tem o padrão, né? Ela tem o padrão lá, esse impulso, ela tem a ansiedade.
Então, aí vale a pena mesmo você olhar um pouco para isso, tornar isso consciente também, né? Então, às vezes você precisa de uma ajuda profissional mesmo para você se entender. Não é tão simples assim, né? Não é tão simples. E é legal, André, você falar isso, porque com tanto de informações que a gente tem hoje, informações boas, né? Um episódio como esse, um podcast como esse, uma baita contribuição para a mulherada. Mas, às vezes, isso é importante dizer que isso não substitui a avaliação individualizada de uma consulta. Então, na hora que você vai e você permite que um profissional olhe, né, para o teu processo, para o teu caso, para a tua vida com um olhar treinado, o olhar do profissional é treinado. Ele vai enxergar coisas que a mulher não está vendo. Isso, sem dúvida, ajuda essa mulher a ir mais rápido no processo e sofrer menos, né? Porque a falta de resultado gera muita frustração. Você está ali batendo, você está dando o seu máximo, mas o resultado que você quer não está vindo. Então é hora de pedir ajuda mesmo. Com certeza. E como fazer para mudar, né, o padrão? Porque tem, sim, as medicações, mas você falou que fala muito sobre comportamento, né? O hábito que nós criamos, ele não se desfaz, né? Isso não existe. Nós criamos um hábito e ele vai ficar ali na nossa memória para sempre. Então você vai facilmente lembrar de algo que é ruim, né? Ser beliscador, porque me traz alterações na minha saúde. E se eu voltar a beliscar uma vez, eu vou lembrar novamente. Então, como que você faz para tentar, pelo menos, deixar ali adormecido esse hábito ruim e criar novos? Perfeito. Ótima pergunta. Poxa, isso aí é um baita desafio, né? Não é fácil e nem tão simples. E você falou uma coisa muito legal, Keren. Desconstruir um hábito é muito mais difícil do que você começar um novo hábito do zero. Assim, uma pessoa que quer emagrecer, uma mulher que quer emagrecer, ela vai passar por esses dois desafios. Ela vai ter que desconstruir hábitos antigos que não estão alinhados com esse novo objetivo, essa nova meta dela. Ao mesmo tempo que ela vai construir do zero novos hábitos para a rotina dela. Isso é difícil. Como que faz? Isso é um processo e é por isso que, por exemplo, eu fui atrás de estudar essas abordagens comportamentais, porque eu sabia que a prescrição de medicamento pura e simples, ela não era completa, não ia ajudar minhas pacientes a chegar no resultado que elas queriam. E de novo, a gente vai para o autoconhecimento. A construção disso junto. É uma construção em parceria com o paciente. Encontrar o motivo dela, né? A função que aqueles hábitos não saudáveis têm na vida delas, o porquê, ajudá-las a entender isso. E, a partir disso, como abrir mão desses velhos hábitos que não estão alinhados com o objetivo dela de emagrecimento e construir novos, cumprindo a mesma função que estão alinhados. Então, por exemplo, a gente faz bastante na consulta a construção de metas. Quando a gente chega nessa clareza, a gente vai para as metas. E eu falo que tem 3 regras para as metas quando a gente vai desenhar essa mudança de hábitos, essa construção de novos hábitos na consulta. Primeira coisa, poucas metas é melhor do que muitas metas. Não adianta dar muitos hábitos para a mulher, não vai conseguir. Não vai fazer tudo de uma Tem vez, que ser né? poucas metas. Então, a gente escolhe, prioriza. Qual hábito que a gente vai mudar primeiro? Para qual hábito a gente vai olhar? Para atividade física, é para alimentação, é para esse docinho, beliscado. Então, a gente começa... Quantos você escolhe de cada vez? 1 a 2. No máximo 2. Se o paciente estiver muito seguro, a gente fica só em uma. Se ele conseguir aquela, tá valendo. Porque tem uma outra coisa que ajuda na mudança de hábitos, que é a sensação de progresso. Então, se eu dou muitas mudanças e o paciente a mulher não consegue fazer ali, ela vai ficar frustrada. Ela não vai experimentar essa sensação de progresso que vai motivá-la a continuar na jornada de construção do novo hábito. Então, a gente precisa dar poucas metas. Por isso que é um degrau de cada vez. Um passo de cada vez. Então, poucas metas é melhor do que muitas. Segunda coisa para construir um novo hábito. Metas específicas são melhores do que metas abstratas. Então, por exemplo, eu estou construindo o hábito dessa mulher começar a fazer uma atividade física. Se eu disser assim, faça atividade física. Nossa meta é fazer atividade física. Você acha que vai sair, Keren? Não, jamais. Não vai, porque está abstrata, está vaga. Agora, se a gente combina na consulta, a meta é fazer uma caminhada,
Qual horário que fica melhor? Fica melhor, doutora, no início do dia, assim que eu acordo. Uma caminhada no início do dia. Quantas vezes na semana você acha que dá conta de fazer na rotina? 3 vezes. Legal. Quais são os melhores dias da semana que fica melhor para você? Tais dias. Legal. Quanto tempo você acha que dá para fazer essa caminhada? Aí eu dei duração, horário, frequência semanal. Eu especifiquei essa meta. Então, isso ajuda na construção do novo hábito. Então, as 3 coisas: autoconhecimento, entender a função. Poucas metas é melhor do que muitas, e metas específicas são melhores do que metas vagas. E tem tempo para cumprir essa meta? Por exemplo, você passa essa de atividade física, fazer tantas vezes por semana, mas em 6 semanas? Em quanto tempo? Perfeito. Isso é mais uma regra de meta. Toda meta, ela precisa de um prazo. Senão ela não é meta, ela é uma ilusão. Isso amarra o compromisso do paciente. Sim, a gente tem meta. E eu sempre falo até a próxima consulta. O prazo é até a próxima vez que a gente vai encontrar junto. E isso é legal, porque amarra o compromisso do paciente e apresentar o seu resultado para alguém aumenta o nível de comprometimento do paciente para aquele accountability, cumprir. né? Accountability, que é perfeito, tudo. Andréa, é tudo. Essa prestação de contas, no melhor sentido dessa palavra, não no tom de cobrança, num tom de julgamento, mas num tom de engajamento, de motivação, de estimular aquela pessoa a trazer um bom resultado para compartilhar ali. Perfeito. Tem até estudo, né, mostrando que no diabetes, quanto mais consultas a pessoa volta e quanto mais ela mede a glicemia, melhor a glicemia fica. Perfeito. E no peso é a mesma coisa. No peso é a mesma coisa. Quanto mais visitas ao seu endócrino, seu nutricionista, né, mais você olha para o processo e aquilo te engaja mais. As pessoas mais assíduas às consultas profissionais são as que têm os melhores resultados na perda e na manutenção do peso. Perfeito. Nós usamos, né, na nossa consulta, um planner. Que legal. Então, a paciente, o tique, né, já gera a liberação de dopamina, então ela sente um prazer, né? Uma pessoa que é beliscadora mesmo, cada vez que ela vai lá, ela vai ticando. E daí é uma distração também, porque você precisa distrair o comportamento, né, inadequado, como você falou. E aí ela acaba ticando, libera a dopamina e já acaba esquecendo. Já é um prazer. Já é um prazer. É uma meta cumprida. E olha que bacana isso. Eu amo o plano, é uma ótima ideia, porque a construção de um novo hábito, ela também precisa ser visual. Porque isso dá concretude. Quanto mais concreto, mais efetivo. E além disso, a gente acaba construindo, né, essa alternativa de um pico de dopamina, não mediado pelo chocolate que você beliscou, mas pelo check de que você marcou lá no planner. De uma realização. Depois a gente mostra pra você. Muito legal, que legal. É assim que a gente ajuda as pessoas a mudar hábitos. E você falou de manter o peso, né? Acho que o grande desafio nosso é manter, né? Ajudar na manutenção do peso perdido. Que o processo já é difícil, mas manter é um processo constante, né? O corpo vai ter ferramentas ali metabólicas lutando contra. Como é que você organiza isso com as suas pacientes? Assim, tem uma manutenção, consultas de manutenção, ou você dá alta? Como é que você faz? Muito bom. Ótima pergunta. Isso é um desafio mesmo, real, das mulheres. Quem está ouvindo a gente, quem se identifica com isso, né? Que já conseguiu perder peso algumas vezes ao longo da vida, mas o desafio foi manter. E é real para quem está ouvindo, não se sinta de forma nenhuma, poxa vida, fracassei. Existem boas razões biológicas para justificar a dificuldade de manutenção de peso. O nosso hipotálamo, né, onde está o centro regulador do peso, ele sempre vai entender o teu maior peso da vida como o teu melhor peso. E ele sempre vai perseguir incessantemente aquele maior peso que você teve na vida. Por quê, gente? Porque peso, né, é mais tecido adiposo, é mais gordura, e o corpo entende a gordura como uma reserva energética, como uma segurança. Não é? E a gente se preparou ao longo da geração das espécies, da evolução das espécies, para sobrevivência. Então, quanto mais reserva eu tenho, mais segura eu estou. E essa programação metabólica, ela acompanhou a gente até aqui. Então, ainda estamos programados assim, para reter energia para uma possível catástrofe no planeta Terra.
Então, o seu corpo sempre vai buscar recuperar a reserva energética que você perdeu. Você emagreceu, você perdeu gordura. O teu corpo entende. Perdeu reserva, perdeu segurança. Vamos buscar. Sim. Por isso que a manutenção é tão difícil. Então, as mulheres que estão ouvindo a gente, existem boas razões, né? Não é só força de vontade. Existe uma biologia por trás que trabalha contra a manutenção de peso. E aí, como ajudar? Como é que eu faço? Por causa disso, por entender isso e saber que isso é para a vida toda, eu não dou alta a nenhuma paciente em processo de emagrecimento. Mesmo que ela venha me visitar uma vez do ano. Mas ela vem para accountability anual, para a gente olhar como estão as coisas, sempre com aquela orientação. O peso subiu mais que 2 quilos, que é a nossa janela de alerta. Eu falo que é o sinal vermelho. Passou de 2 quilos do peso que você chegou, liga e adianta a consulta. Às vezes você estava, eu só precisava vir daqui 1 ano, corre. Vigilância contínua. Então, o que eu oriento? Acompanhamento para sempre e vigilância contínua. Acho que o segredo da manutenção é vigilância. Então, eu ensino muito todas as minhas pacientes, já nessa fase de manutenção, a se pesarem com frequência. 2, 3 vezes na semana, todos os dias, às vezes vira um hábito, igual escovar o dente, sobe lá na balança, olha, porque a vigilância mantém o teu foco de atenção e tem um outro motivo. Ela mostra a você o início da curva de reganho. Se você não se pesa, às vezes você iniciou uma curva de reganho de peso e você nem percebeu. Quando você se dá conta, já foram 5 quilos, 7 quilos. E quanto mais a gente avançar nessa curva, mais difícil de voltar para o ponto inicial. Então, vigilância contínua, acompanhamento contínuo e atividade física. Sempre incentivar essas mulheres a manter como a própria perda de peso diminui esse metabolismo, incentivá-las nisso. Sim. Isso é importante, né? Porque ainda mais agora nessa modinha das canetinhas, que a gente pega um monte de paciente que usa por conta, né, compra sozinho, e às vezes não está orientado dessa parte da treino, né, de musculação, da meta ali de proteínas, então não fez com acompanhamento adequado, você percebe essa dificuldade, né, com o metabolismo, acaba perdendo massa muscular e vê que começa a ficar mais difícil depois que para. Né? E acaba ficando, de certa forma, não gera uma dependência química, mas ele acaba ficando, não consegue parar o remédio, acaba voltando e aí vem nessa situação. Exatamente. Então, como a construção desses hábitos, como a Keren trouxe no início, ela é essencial, né, para o êxito em todas as fases do tratamento, desde a perda e principalmente nessa manutenção. Perfeito. E aí, Marília, assim, não quero entrar em algo muito técnico, mas só os principais problemas endocrinológicos da nossa área que podem realmente atrapalhar, né? Porque muita gente fala, é tireoide, hipotireoidismo, e a gente sabe que na prática ele pode atrapalhar, mas é pouco, né? Leva um ganho de peso, mas não explica tudo, é pouco. Sim. Mas o que você mais vê que realmente atrapalha? Assim, o síndrome do ovário policístico, a mulher na menopausa, quais condições endocrinológicas que realmente atrapalham? Perfeito. Esse é um assunto legal, gosto de falar, porque muitas vezes é meio frustrante para a paciente quando chega no consultório, porque ela tem certeza que tem alguma alteração hormonal que está impedindo aquele emagrecimento. Não é possível. E você vai achar o motivo. E a gente vai encontrar ali, naquela bateria de exames que a gente vai fazer. E tem que fazer. Primeiro tem que fazer, tem que investigar, tem que olhar para a paciente, tem que olhar a função tireoidiana, os hormônios, como que tá. Precisa fazer. Esse check-up, ele é básico, né, da avaliação inicial do processo de emagrecimento. Agora, o ponto é exatamente o que você trouxe, Andréa. Na grande maioria das vezes, esses exames hormonais iniciais vão estar normais. E às vezes, quando estão alterados, é mais consequência do excesso de peso do que causa. Exemplo, às vezes você faz um exame, a mulher encontra lá a insulina está alta, ela tem resistência à insulina. Aí ela fala, é por causa disso que eu não estou emagrecendo. Está aqui a alteração hormonal que eu estava procurando. É a resistência à insulina. Quando, na verdade, a resistência à insulina é uma consequência do excesso de peso. Então, precisa ter cuidado para não confundir isso também. Então, na grande maioria das vezes, as questões hormonais mais frequentes, elas não são causa do ganho de peso.
Mas tem algumas que realmente influenciam. Por exemplo, na menopausa, esse é um momento de mudança hormonal, que é causa de muito ganho de peso das mulheres nessa idade. Então, de fato, né, na hora que você para de produzir seu estrógeno, sua progesterona, você tende a ganhar mais peso, tua taxa metabólica basal diminui, você perde massa muscular, você aumenta a massa de gordura. Então, isso influencia. Por isso que quando as mulheres estão nessa etapa e elas querem perder peso, eu sempre considero a terapia de reposição hormonal para essa mulher, porque ajuda. Sim. Porque ajuda no próprio processo de emagrecimento. Que mais? Perfeito. Você falou da síndrome do ovário policístico. Pode... você comentou da resistência à insulina. Exatamente. É mais uma consequência. Elas andam juntas, né? Uma Sobrepeso, piora, né? com SOP. Mas seria mais na mulher pós-menopausa que a gente tem essa clareza maior do fator hormonal como causa do ganho de peso. Sim, é o que eu vejo também. Assim, é uma coisa que também sempre busco ver, claro, se não tem nenhuma contraindicação, mas buscar uma terapia de reposição junto, né, com o tratamento da obesidade. Nunca. Exato. Nunca Em sozinho. alguns casos, algumas mulheres, por exemplo, mas isso é mais em caso de homens que têm hipogonadismo, a testosterona baixa também é causa de ganho de peso, mas não seria para o nosso público aqui. Sim. E nós falamos também bastante com gestantes, né? boa. Pós-gestação. Como que é o tratamento, né? Com a mulher que ela, depois da gestação, tá ali, não consegue perder peso. Tem alguma alteração, assim, hormonal ou algo que justifique alguém ganhar muito mais peso e aí ter mais dificuldade? Ou não, é mais o estilo de vida mesmo? Legal. A gestação é um fator cientificamente comprovado como causa de ganho de peso. Então, isso é fato. Então, as mulheres que, após a gestação, existe uma predisposição maior a ganharem peso ou a não voltarem ao peso pré-gestacional. E com certeza tem muitas variáveis hormonais envolvidas nisso. Porque na gestação a gente tem, né, todo aquele boom de hormônios, muda completamente, né, o ciclo hormonal da mulher. E isso deve ser uma das coisas também envolvidas. Então, tem, claro, sempre o estilo de vida envolvido, mas tem o fator hormonal aí junto. Conselho para as mulheres pós-gestação, ao saber dessa predisposição, que a gente ainda não entende completamente, mas que certamente tem a ver com hormônios, volta o quanto antes, né, para a rotina de atividade física, para a rotina de cuidar da alimentação, porque e cuidado também no ganho de peso durante a gestação, porque quanto maior o peso, né, durante a gestação, isso também tem correlação com a dificuldade de emagrecer pós-gestação. E o peso que engravidou, né? E o peso Quanto que engravidou. maior, Boa. mais difícil também. O depois, peso né? pré-gestacional também. Sim. Por isso que é bom planejar, preparar antes de engravidar, né? Arrumar tudo, Sim, os deixar tudo hormônios, emagrecer. Tem muitas pacientes que chegam no Sim. consultório, tem muita mulher que já faz isso. Ou eu vim porque eu quero emagrecer, porque eu tenho planos de engravidar. E olha a razão. Essa mulher, ela já chega com a Já razão sei. dela. Essa vai perder, vai bem rápido. E olha que Porque- engraçado como funciona, saber a razão. Por que que funciona? Porque Ela ela tem tem um clareza motivo. do Sim. motivo dela. O motivo dela dá força, como a gente conversou no início. Ela tem prazo. Sim. Ela tem uma meta, ela quer engravidar daqui a tanto tempo, então ela se engaja para chegar naquele prazo, com aquele peso desejado para engravidar. Igual quem quer casar também. Igual quem quer casar, exatamente. Consegue que é uma Geralmente. beleza. É verdade, tem uns motivos assim Tem. de curto prazo que funcionam, que dão um arranque legal. Só não dá pra deixar depois. Na- Né? Aí Casou, passou, no dia acabou. seguinte, Exato, aí a gente trabalha para encontrar os motivos mais de longo prazo, que sempre existem também, mas são mais profundos, nem sempre conscientes para o paciente, mas a gente chegando neles, a gente tem mais êxito nessa manutenção aí. Sim, perfeito. E sobre obesidade, né? Porque a obesidade hoje, assim, a quantidade de obesos é muito grande, né? Desde da infância até pessoas mais velhas. O que você vê? Pacientes obesos realmente são pacientes com algum transtorno mental? Uau!
Deixa eu só entender melhor a pergunta. Quando você fala que era em transtorno mental, qualquer patologia, Qualquer patologia, ansiedade, depressão, depressão, né? Todos os transtornos. Acho que ela tem um viés também, que É. os pacientes que ela tem. Acaba tendo esse motivo para ter chegado na obesidade. Foi ótima essa pergunta, porque é um tema até que me gera muita curiosidade de estudar mais, para entender mais a fundo essa correlação. Mas, de um modo geral, primeiro assim, a obesidade está cada vez mais prevalente, como você colocou, Keren. Até 2030, as nossas previsões é que mais de 30% da população brasileira tenha obesidade. Obesidade mesmo, IMC acima de 30. A gente nem está falando de sobrepeso. Sobrepeso, mais da metade da população já tem. Exatamente. Ao mesmo tempo que as patologias da saúde mental também estão cada vez mais prevalentes, né? Cada vez mais prevalentes. Então, são duas condições que estão crescendo juntas. E a dúvida que fica é, existe correlação? Na minha experiência particular, no meu consultório, eu tenderia a dizer a você que sim. Porque é muito comum eu ver um quadro de alguma condição mental ali associada com a obesidade. Quem começou primeiro, a gente fica difícil saber. Mas é muito comum ver pacientes com obesidade, com transtorno de ansiedade, com depressão, com fobia social, que não querem sair de casa, que evitam qualquer evento público porque estão desconfortáveis com o próprio corpo. E com compulsão alimentar, com compulsão com outros vícios, outras compulsões. E eu arriscaria dizer que se você treinasse mais seu olho para investigar isso, você ia achar mais do que o que você está achando, que já está muito, que eu já estou achando muito. Se eu buscasse, encaminhasse mais, tivesse esse trabalho como vocês têm, que é maravilhoso, de fazer essa consulta conjugada, esse programa em conjunto, psiquiatria e endócrino, a gente erraria menos, deixaria passar menos diagnósticos e ajudaria mais essas mulheres, sem dúvida. Porque às vezes a mulher, ela tem até uma vergonha, ela nem se queixa na consulta do endócrino, né? Assim, espontaneamente, ela não vai falar. Ela acha que não é a papo não para consulta com endócrino. Exato. Mas, na verdade, ela está sofrendo, ela está com aquilo ali dentro dela, aquilo está impactando. Sim. É igual a gente vê quem fez bariátrica, que é muito comum, quando não teve uma investigação tão legal para identificar, de repente, uma compulsão, alguma coisa, aí desenvolve um alcoolismo, por exemplo. Então você vê que tinha alguma coisa ali que não foi investigada a fundo. Né? Exatamente. É muito comum a gente ver. Né? E o alcoolismo, ele acaba sendo o hábito da compulsão, cumpre uma função para aquela pessoa, não foi tratado, não foi descoberto, não foi cuidado, a comida não pode ser mais o elemento da compulsão e ele deriva para a bebida, por exemplo, porque talvez ainda não encontrou outras estratégias mais saudáveis, não destrutivas, para cumprir aquela função ali. Isso é uma questão mesmo. Acho que todos... eu vi uma vez um estudo que aí não é alteração psiquiátrica, é alteração neurológica, mas que avaliaram por ressonância e viram que havia mesmo... haviam mudanças cerebrais, assim, no estímulo mesmo das regiões cerebrais dos obesos. Por exemplo, redução do estímulo da parte frontal de tomada de decisão. Então, aquele paciente com obesidade ele tinha uma dificuldade maior em tomar decisões conscientes. A parte do impulso prevalecia. Então, com certeza tem aí questões que a gente ainda não... Tem um estudo que fala, né, que praticamente... No estudo foi 100%, mas 100% dos obesos tem alguma alteração psiquiátrica, né? Por isso que eu perguntei. Porque não tem como separar, né? Uma pessoa, ninguém é confortável, né? Com um peso tão grande que você tem dor para caminhar, você não consegue sentar em lugares, né, que tem uma poltrona um pouco menor. Então, o desconforto disso não é bom. Então, como você aceita, né? E convive e mantém aquele comportamento repetitivo. Isso não é normal, né? Tem algum transtorno psiquiátrico por trás. E por isso que precisa ser visto, né, e tratado. Porque senão a pessoa, em algum momento, ela vai emagrecer, mas ela não vai manter.
Perfeito, exatamente. Nossa, muito legal essa discussão toda. E quanto mais você entende, tem muita coisa que a gente ainda não tem respostas, né? Mas a observação prática mostra essa necessidade mesmo de olhar com mais cuidado para a questão mental dos nossos pacientes com obesidade. A gente falou de compulsão alimentar e falando de estudos, tem um estudo, não sei se vocês conhecem, que fala que 1 em cada 3 pacientes que procuram um consultório médico para perder peso tem compulsão alimentar. 1 em cada 3. Então, a primeira vez que eu vi esse estudo, eu fiquei pensando quantos diagnósticos de compulsão alimentar passou. Porque na minha estatística não era 1 em cada 3 que tinha compulsão. Mas como isso é frequente e como muitas vezes, como você falou, Andréia, o paciente não verbaliza na primeira consulta, né? Às vezes omite, deixa para lá. E como isso realmente é importante. E encontrar isso muda o tratamento, né? Muda totalmente. Porque você muda a abordagem, consegue fazer algo específico para isso. E essa mulher vai ter resultado. Com certeza. E, Marília, a gente sempre pergunta aqui para todas as convidadas, você até já respondeu no começo. Foi. Que é o que elas querem. Na sua visão, o que as mulheres querem. Que é o nome legal, do nosso podcast. que bacana. Poxa vida, eu vou me concentrar mais agora para dar uma resposta melhor que a do começo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ser mais assertiva. O que elas querem? Bom, sou mulher também. E convivo com muitas mulheres, tanto na nossa clínica, nossas colaboradoras, outras médicas que atendem com pacientes mulheres. Tenho 3 irmãs, são 4 mulheres lá em casa. Então, dessa vivência toda, né, como mulher, em vários papéis, irmã, filha, médica, né, chefe, o que é que as mulheres querem? Cara, eu acho que as mulheres, elas querem se sentir bem. Elas querem estar bem. Elas querem desfrutar dessa sensação continuada de bem-estar. E tem várias maneiras de você chegar nisso. A gente falou bastante sobre emagrecimento aqui, porque a imagem externa é um influenciador importante dessa sensação de bem-estar das mulheres. Eu, pelo menos, eu sei o que é isso. Às vezes o cabelo não está muito legal, você não está se sentindo bem com a roupa. Você vai no salão, ajeita o cabelo, faz uma maquiagem legal, colocou uma roupa que você ama. Cara, essa mulher tá imbatível. Ninguém derruba essa mulher, ninguém segura essa mulher. Porque esse bem-estar empodera, dá confiança, dá força. Essa mulher, com essa sensação de bem-estar ao máximo, nesse exemplo que eu dei, fortalecido pela imagem, ela vai performar melhor no trabalho. Com certeza. Ela vai executar melhor as funções dela em casa. E para mim, ela é uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma dona de casa melhor. Melhora os relacionamentos. Melhora os relacionamentos em geral. Então, a gente nunca, como mulher, pode abrir mão de buscar o máximo de sensação de bem-estar que a gente pode alcançar. Se é o peso que está te impedindo de chegar nessa sensação de bem-estar pleno que você merece, cuida do peso. Vai na consulta, resolve isso. Não se conforma. Vai no endócrino, não se conforma, não acha que é bobagem. Não é. Porque se você... mas eu estou conseguindo levar. Cara, mas se você já conhece a sua versão de você mesma, em outro patamar de bem-estar, quando você resolver o seu peso, venha conhecer. Então, se é o peso, a gente falou bastante sobre o peso, se são outras questões, não sei, resolve. Mas não abre mão dessa sensação máxima de bem-estar que toda mulher merece sentir. Toda mulher merece sentir. Muito bom. E nós temos uma outra pergunta que nós fazemos sempre para todos os convidados, que é: se você estiver, assim, foi selecionado para ficar em uma ilha com algumas pessoas, você vai passar um tempo nessa ilha e as pessoas vão te conhecer por uma frase na camiseta que você vai usar todos os dias. Qual seria essa frase? Uau! Essa é boa, hein? Cara, a frase... Peraí, deixa eu pensar. Que te represente. Que me representa... Eu vou falar a primeira que veio na minha cabeça quando eu estava ouvindo você fazer a pergunta, que as mais imediatas são as mais verdadeiras, né? Na minha camisa estaria: o sucesso pertence a quem se atreve.
Muito Essa bom. era a minha frase. Por quê? Até fazendo um link com tudo que a gente conversou até agora, poxa, uma mulher que decide emagrecer, ela se atreve a buscar a nova versão dela. Ela rejeita a versão atual, porque ela sabe que existe uma versão melhorada dela nesse novo lugar. E ela se atreve a buscar. Algumas não se atrevem. E ficam acomodadas ali onde estavam. Mas o sucesso pertence a quem se atreve, a quem enfrenta, a quem tem coragem, a quem se desafia. E o se atrever é muito bacana, porque o se atrever é você topar o risco. Porque toda mulher, quando ela decide empreender, decide emagrecer, decide iniciar um relacionamento, ela está assumindo um risco. O risco de não dar certo, de não ter sucesso no projeto empreendedor, de não ter sucesso na tentativa de emagrecimento, daquele relacionamento que ela apostou não funcionar. Mas se você não arrisca, aí tem gente que não arrisca, que não se atreve, porque diz, eu vou me proteger do risco de errar, de perder. Mas você também perde a chance de dar certo. Você se protege do risco de perder e do risco de ganhar também. De conseguir emagrecer, de conseguir ter sucesso no teu projeto, de conseguir encontrar o amor da tua vida, vai ser feliz para sempre com ele. Então, o sucesso pertence a quem se atreve. Em todas as áreas da vida, se aplica, funciona. Então, as mulheres que estão ouvindo a gente, se atrevam mais a buscar seus sonhos, a tua melhor versão, em todos os aspectos da sua vida. Não se conforme. Linda, amei. Muito bom. Falando assim, parece tão fácil, né? Tudo. E é bem isso que elas têm que sentir mesmo. A gente pode fazer tudo. A gente pode. Parece fácil. E no fundo, se você tiver esse mindset na sua mente, nessa cabeça, que sucesso pertence a quem se atreve, que é uma questão de se atrever, não de é pra mim ou não é. É pra todos que têm coragem de se atrever. É isso mesmo. Perfeito, amei. Marília, obrigada. Foi muito bom, menina. Passou muito rápido. Eu nem vi o tempo passar. Foi muito legal. Acabou, foi isso. Pôs a bandeira ali pra cima. A bandeira já está levantada. Eu que agradeço, Andréia, por esse convite tão especial. A Keren também, por terem me recebido aqui no que elas querem. Fala seu arroba, pode falar os seus. E deixar um recado, né? Primeiro, agradecer você que ouviu esse episódio. Deixar meu arroba, se você quiser conhecer meu trabalho, é o arroba Marília Cardoso Endócrino. Deixar o perfil da minha clínica também para as mulheres, o arroba instituto.levite, que querem conhecer essa proposta de emagrecimento mais diferenciada. E no mais, agradecer a vocês mais uma vez pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Espero ter podido contribuir de alguma maneira. Tinha mil coisas mais, mas acho que a gente conseguiu tirar assim, o que você tem de especial mesmo. Que bom. Que é essa parte que faz a diferença. Então acho que foi bem legal. Fico feliz. Obrigada. A gente admira muito, né? Então foi muito legal bom pra gente. Obrigada. Que bom, eu que agradeço. E obrigada a todo mundo. Todos que assistiram até aqui. Agradecer nossos parceiros, que é o Power Focus, que estão sempre aqui com a gente. Que é um café bem clean, né? Tem ingredientes aí bem limpos, não tem adoçante, nada. Daí uma energia. Isso. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.